nós construímos o número de estados acessíveis. Na sequência, nós obtivemos o logaritmo do número de estados acessíveis para um determinado valor de energia. E isso aqui, esse número de estados acessíveis multiplicado, o logaritmo do número de estados acessíveis multiplicado pela constante Boltzmann, nos dá a entropia. A entropia, então, é igual ao produto da constante Boltzmann pelo Ln de ômega. Então, veja só. Enquanto o próprio número de estados acessíveis é um parâmetro necessário para que a gente possa calcular a probabilidade de se fazer um sorteio estatístico e encontrar o paramagneto com uma determinada energia o Ln é utilizado porque ele é uma função crescente, como é o número de estados acessíveis, mas ele cresce mais lentamente que o número de estados acessíveis. E a partir do Ln eu obtenho a entropia. A entropia é o Kb Ln de ômega. Obtida a entropia, nós fomos para o chamado limite termodinâmico. O que pressupõe nós tomarmos o limite termodinâmico? Pressupõe que a gente vai imaginar que o nosso número de partículas n tende para infinito, que em razão do número de partículas n tender para infinito, a energia vai tender para infinito, a energia interna, no caso, e o volume, para comportar um número de partículas infinito, ele também tenderia a infinito. O volume, no caso, não é tão importante porque o logaritmo do número de estados, no caso do paramagneto ideal, ele não é dependente do volume. Mas ele é dependente da energia interna e ele é dependente do número de partículas. Tomar o limite termodinâmico significa, então, tomar esses parâmetros tendendo a infinito, mais a razão entre a entropia total e o número de partículas, que eu chamo de entropia específica, a minha entropia específica ela vai tender para uma constante. Ela é uma razão entre dois caras que vão tender para infinito, mas essa razão em si ela é finita. Da mesma maneira, a energia interna específica é a razão entre a energia interna total e o número de partículas. Isso aqui também vai tender para uma constante. E a gente viu no final da aula que a entropia específica em função da energia interna específica tem a seguinte cara. É igual a constante Boltzmann vezes o logaritmo de uma constante, que é 2, menos meio de 1 menos a energia interna específica sobre μ0h, vezes o logaritmo natural de 1 menos a energia interna específica por μ0h. O H é o campo magnético aplicado na sua amostra. E um outro fator parecido com esse aqui. Mais meio de 1 mais a energia interna específica por μ0h, vezes o logaritmo natural de 1 mais a energia interna específica dividido por μ0h. Lembrando que o H, então, é o campo magnético aplicado na nossa amostra. Essa é a expressão que você obtém para a entropia específica no limite termodinâmico, ou seja, na suposição de que o N vai tender para infinito, tá certo? Então, eu tenho a entropia específica escrita como uma função da energia interna. Então, a gente vai fazer agora a chamada conexão com a termodinâmica. Como que se dá essa conexão com a termodinâmica? A conexão com a termodinâmica se dá por meio das relações fundamentais e das chamadas equações de estado. Essa equação aqui é uma equação fundamental, porque ela está me dando a entropia como uma função da energia interna
e do número de partículas. Poderia ser do volume, mas nesse sistema em particular não há dependência com o volume. É verdade que nós estamos obtendo uma expressão para entropia específica, né? Mas se eu multiplicar pelo número de partículas nos dois lados, eu vou obter a entropia total da minha amostra. Tá certo? Então, isso aqui é uma equação fundamental. Eu poderia trabalhar com a equação fundamental, mas o usual é trabalhar com as quantidades por partícula, com as quantidades específicas. Tá certo? Depois que você obtém a equação fundamental, né? A equação fundamental por partícula, ela já vai ser uma função apenas da energia interna específica, do U. Ela não é dependente do N. Mas é uma equação fundamental? É uma equação fundamental, sim. Mas é uma equação fundamental adequada para você trabalhar no limite termodinâmico. Ora, e daí? Daí que se a sua entropia é uma função apenas da energia interna específica, então se você vai calcular o diferencial de entropia, isso aqui seria a derivada parcial da entropia em relação à energia interna, multiplicada pela correspondente variação de energia interna. Onde vai se encontrar a conexão com a termodinâmica? A conexão com a termodinâmica ela vem da primeira lei da termodinâmica, porque a variação da energia interna para uma situação onde você não tem dependência com o volume ou com o número de partículas, a variação de energia interna ela seria igual a P vezes ds. Na verdade, PdS é o calor trocado, né? Então, seria uma situação em que a variação de energia interna seria igual ao calor trocado pela sua amostra com o ambiente que a mantém. Daqui, então, eu tiraria que o ds é igual a 1 sobre P vezes... E aí eu comparo a forma matemática, que leva em conta de que variável depende a entropia específica, e a forma física da entropia em função da variação da energia interna, eu vejo que, para que a matemática se case com a física, eu sou obrigado a forçar a igualdade do inverso da temperatura como sendo igual à derivada da entropia em relação à minha energia interna específica. Isso aqui, então, esse coeficiente que acompanha o meu diferencial, isso aqui é o que eu chamo de uma equação de estado. No caso, como eu tenho dependência com apenas uma variável, eu tenho apenas uma equação de estado. Mas é por conta da simplicidade desse nosso sistema físico. E se eu não estou enganado, a gente chegou a obter a expressão para esse inverso da temperatura. O inverso da temperatura, que é igual à derivada da entropia em relação à energia interna específica, foi escrito como sendo KB sobre 2μ0 H vezes o logaritmo natural de 1 menos a energia interna específica por μ0 H mais o logaritmo natural de 1 mais 1 sobre μ0 H. A gente chegou a obter essa expressão na última aula? Ou algo parecido com ela? Eu acho que sim, Edson. Enfim, no final das contas, é um trabalho de natureza matemática que se tem, né? Você tem que pegar a expressão da energia interna específica, da entropia específica que a gente obteve agora, e fazer a derivada dela em relação à energia interna. Talvez eu não tenha obtido essa expressão, Marcelo, porque eu acho que eu só apliquei a derivada do produto nas duas parcelas. Eu acho que eu não cheguei a fazer as simplificações que vão aparecer. Entendi. Entendeu? Eu fico com essa impressão. Só para a gente ter uma noção de onde nós iríamos chegar, olha só. Talvez aqui vai ser um pouquinho ruim para eu poder fazer essa conta, mas isso aqui é obtido pela seguinte razão. O inverso da temperatura vai ser, então, a derivada em relação a U de quê? A constante de Boltzmann vezes o Ln
de 2 tem uma constante. Menos meio de 1 menos a energia interna específica por μ0h, vezes o Ln desse camarada que depende da energia interna específica. 1 menos U sobre μ0h. Menos meio que multiplica 1 mais a energia interna específica dividido por vezes μ0h, vezes o logaritmo natural de 1 mais U sobre μ0h. É esse cara aqui que tem que ser derivado. Eu acho que a gente apenas fez uma parte dessa derivada sem fazer a conta toda. De qualquer maneira, é uma derivada relativamente fácil de ser feita. O Ln de 2 não depende da energia interna específica. Vai ter uma derivada que é zero. Certo? Aí eu tenho que derivar a primeira parcela. Esse termo não depende da energia interna. A sua derivada daria zero. O segundo termo é a derivada de uma constante vezes U em relação a U, que vai te dar a própria constante. Então, eu ficaria com 1 sobre 2 μ0h, derivada da primeira, vezes a segunda, que é o Ln de 1 menos a energia interna específica por μ0h, levando em conta que esse sinal negativo combina-se com esse sinal negativo, por isso o sinal global vai se tornar positivo. Só um minutinho, por favor, gente. Estão me chamando aqui na porta. Só um instantinho. Eu estou sabendo, em linha geral eu estou sabendo. Tá bom? Eu saber. Obrigado. Ele está com vazamentozinho. Está vazando a terra. Tá? No vivo. Obrigado, papai. Retornando, gente. Bom, então isso é o resultado da derivada da primeira parcela vezes a segunda. Agora, eu tenho que preservar a primeira função. Menos meio, que multiplica 1 menos U sobre μ0h. Vezes a derivada do Ln dessa função que depende da energia interna específica. É uma derivada do tipo Ln de x em relação a x. Isso aqui vai dar o inverso dessa função. Então, isso aqui dá 1 sobre 1 menos U sobre μ0h. Mas existe um coeficiente aqui na frente do U, que é menos 1 sobre μ0h. Então, por conta da regra da cadeia, eu ainda teria que multiplicar essa derivada do Ln por menos 1 por μ0h. E eu já posso perceber que essa parcela vai ser eliminada com essa parcela aqui, que é 1 menos U sobre μ0h dividido por ele próprio. Vai sobrar só uma constante, então, que nem é dependente da energia interna específica. Ok? Quando a gente vai para a segunda parcela, a gente vai ter algo semelhante. Vou derivar a primeira expressão. Quando eu derivo a primeira expressão, o 1 não depende da energia interna específica. Aí eu vou fazer a derivada de U sobre μ0h em relação a U. Vai dar menos 1 sobre 2 μ0h. Vezes
o logaritmo natural de 1 mais a energia interna específica por μ0 h. Repito a segunda função. Menos meio que multiplica 1 mais U por μ0 h, aliás, a primeira função, e multiplico pela derivada da segunda derivada de um ln, que vai dar 1 sobre 1 mais μ0 h, aliás, aqui está errado. Ah, não, é isso mesmo. 1 mais U sobre μ0 h, e aí eu aplico a regra da cadeia nessa parcela, vai aparecer um fator 1 sobre μ0 h. Assim como antes apareceu menos 1 por μ0 h. Novamente, 1 mais μ0 h é eliminado com 1 mais U sobre μ0 h aqui no denominador. Mas não é só isso que vai ser eliminado. Aquela constante menos 1 sobre μ0 h que vai sobrar nessa derivada, aliás, vai dar mais, né, porque tem um menos com menos aqui, tem um fator meio, daria 1 sobre 2 μ0 h. Aqui ela vai aparecer com um sinal negativo, é a mesma constante. Menos meio que multiplica 1 sobre μ0 h. Então, esse termo aqui, ele é eliminado com esse termo aqui embaixo. Por fim, né, a gente vai obter que a energia interna, aliás, o inverso da temperatura, é igual a aqui. O KBln de 2 vaza, racha fora. Certo? Sobra, então, a constante de Boltzmann dividido por 2 μ0 h, que multiplica o ln de 1 menos U sobre μ0 h mais o ln de 1 mais U por μ0 h. Então, nesse momento, eu escrevi o inverso da temperatura dependente só da energia interna. E isso, de certa maneira, refletiu o comentário que eu fiz na última aula, no final da última aula. Essa equação ela não serve exatamente para você poder obter a temperatura. Num certo sentido, é até o contrário que a gente faz. Você não tem um equipamento que te permita medir em laboratório a energia interna de uma amostra magnética diretamente. Mas você tem equipamentos com os quais você consegue calcular campos magnéticos e temperaturas. Então, em laboratório, após obter uma curva como essa aqui, eu teria pares de valores de temperatura, aliás, valores de temperatura para um determinado valor de campo magnético e aí um determinado valor de energia interna. Ou seja, será possível encontrar uma expressão para energia interna em função de parâmetros físicos que são fáceis de serem mensurados. Tá certo? É isso que essa relação está dizendo para nós no final das contas. Daí, então, o que eu posso fazer é o seguinte, é possível manipular essa relação de maneira que a gente consiga isolar a energia interna. Vamos ver, então, como é que a gente vai proceder. O inverso da temperatura vai ser igual a KB sobre 2 μ0 vezes o campo magnético. E aqui eu tenho um ln, olha, eu tenho uma soma de 2 ln's, que pode ser convertido num ln de produto. Eu ficaria, então, com o seguinte, só conferir se os ln's estão todos com os sinais corretos. Me parece que não. Tem um sinal positivo aqui, ele seria negativo, né? Menos 1 sobre 2 μ0 h. Aqui eu coloquei um sinal mais. Então tem um errinho nesse sinal aqui. Ok? O primeiro logaritmo menos o segundo logaritmo. Vai dar um logaritmo de quociente, então, ao invés de um logaritmo de produto. Ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? É ln de A dividido por B. E é igual a quanto? ln de, fazendo um múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, μ0 h menos a energia interna específica sobre μ0 h. Dividido por μ0 h mais U dividido por μ0 h. É uma divisão de frações, onde eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ao fazer isso,
essa dependência em μ0h, no denominador das duas parcelas, vai ser eliminada. Então, a gente ficaria com o seguinte. 2 μ0h dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura tem que ser igual a Ln de μ0h menos 1 sobre μ0h mais 1. Nessa equação, o que nós queremos? A gente quer determinar quem é o valor do U. Como a energia interna está dentro do logaritmo natural, eu vou tomar a função exponencial dos dois lados para eliminar o Ln. Vou ficar, então, com a exponencial de 2 μ0h sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura, igual a μ0h menos 1 sobre μ0h mais 1. Você vai precisar manipular um pouquinho essa relação. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar o lado esquerdo dessa relação por esse denominador. Vou ficar, então, com o seguinte. μ0h mais a energia interna específica, que multiplica a exponencial de 2 μ0h sobre kBt. Igual a μ0h menos a energia interna específica. Quem nós queremos obter? O U. Eu tenho um U boiando aqui do meu lado direito, mas ele vai ser transposto agora para a minha esquerda. Quando eu o transponho, ele vai vir com um sinal positivo. Então, nós vamos ficar com a energia interna específica, que multiplica 1 mais a exponencial de 2 μ0h sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura, igual a μ0h, que multiplica 1 menos a exponencial de 2 μ0h sobre kBt. Eu tomei o fator μ0 vezes o campo magnético, multipliquei pela exponencial da temperatura e eu joguei para o lado esquerdo. Já coloquei o μ0h em evidência e daí troquei o sinal do termo que veio com a exponencial. Sobrou, então, a minha energia interna específica. A energia interna específica, ela é igual a quê, então? μ0h, que multiplica 1 menos a exponencial de 2 μ0h sobre kBt, dividido por 1 mais a exponencial de 2 μ0h sobre kBt. Ou μ0h, que multiplica 1 menos a exponencial de 2α sobre 1 mais a exponencial de 2α. Onde esse alfa aqui é a razão, né, entre o parâmetro dependente do campo magnético, μ0h, e o termo de Boltzmann, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura. É apropriado colocar essa expressão nesse formato em razão do seguinte. Lá do cálculo, vocês têm a seguinte definição para a função tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica de um certo número x, ela é igual a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre a exponencial de x mais a exponencial de menos x. Essa é a nossa definição de tangente hiperbólica. Deixa eu só conferir um negocinho aqui, por favor.
Só para conferir um sinalzinho aqui. Tá certo. Ora, nessa expressão, a exponencial de x em evidência, eu ficaria com o seguinte. O que vai ser a tangente hiperbólica de x? Colocando a exponencial de x como um fator em evidência, eu teria exponencial de x dividido por exponencial de x igual a 1. Menos exponencial de menos x dividido pela exponencial do próprio x, conserve a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar exponencial de menos 2x. Fazendo a mesma coisa no denominador, eu vou ter exponencial de x que multiplica 1 mais a exponencial de menos 2x. Eu posso eliminar a dependência em numerador e denominador com a exponencial de x, e aí eu ficaria com 1 menos a exponencial de menos 2x sobre 1 mais a exponencial de menos 2x. Quando eu volto na expressão da minha energia interna específica, eu percebo que a expressão que eu tenho é parecida com essa. Eu obtive que a energia interna específica está dando o seguinte resultado. A energia interna específica, ela deu μ0 vezes o campo magnético, vezes 1 menos a exponencial de 2α, sobre 1 mais a exponencial de menos 2α, onde esse alfa aqui é μ0h sobre kBt. Quando você compara as duas relações, você percebe que elas não são exatamente iguais, apesar de serem bastante semelhantes. A diferença essencial se dá aqui nesse expoente. Aqui o expoente são energia interna, no termo exponencial, tem um sinal positivo. Na manipulação que eu fiz na minha tangente hiperbólica, ficou com um sinal negativo. Da mesma forma aqui embaixo. Mas vejam o seguinte. O que me obriga a colocar a exponencial de x em evidência nessas duas parcelas? Nada. Isso é uma opção. Então, eu poderia ter manipulado a função tangente hiperbólica de x de uma outra maneira. Se eu manipular a função tangente hiperbólica de x, que é a exponencial de x menos a exponencial de menos x, sobre a exponencial de x mais a exponencial de menos x, colocar o exponencial de x em evidência é uma opção, não é uma obrigatoriedade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a exponencial de menos x em evidência. Aí, se eu fizer a divisão de potências, eu vou conservar a base, que é a função exponencial, e vou subtrair os expoentes. Né? X menos menos x daria uma exponencial de 2x nessa primeira parcela. Tanto que se eu multiplicá-la pela exponencial de menos x, eu resgato o termo original. Menos 1. Embaixo eu faço a mesma manipulação. Coloco exponencial de menos x em evidência. Daí eu fico com a exponencial de 2x mais 1 no meu denominador. E aí é a exponencial de menos x que se cancela. Quando eu olho, então, para a expressão da minha energia interna específica, eu vejo que agora ela se assemelha muito a essa manipulação na tangente hiperbólica que eu fiz, a menos de um sinal. Porque enquanto na tangente hiperbólica, com a nova manipulação que eu fiz, eu encontrei exponencial de 2x menos 1, aqui apareceu 1 menos a exponencial de 2 vezes alfa. Então o sinal global está trocado. Quer dizer, então, o seguinte. A minha energia específica poderia ser expressa como μ0h vezes um fator global que te dá um sinal menos 1, vezes, isso inverteria o sinal desse camarada aqui, e aí ele seria equivalente a tangente
hiperbólica do alfa. O alfa é μ0h dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, a sua energia interna específica é menos μ0h vezes a tangente hiperbólica de μ0h sobre kBt. Essa seria a expressão da energia interna específica que a gente teria para o paramagneto ideal de meio. Cabe aqui uma observação, seria a seguinte. Vamos imaginar que a gente resolve construir um gráfico da função energia interna. Na verdade, eu vou construir um gráfico da energia interna em função da temperatura. Como aqui dentro eu não tenho exatamente a temperatura, eu tenho uma função que depende do inverso da temperatura, na verdade o meu gráfico ele vai ser o seguinte. Posso construir o gráfico dessa forma. Posso colocar no meu eixo vertical a energia interna específica e no eixo horizontal eu posso fazer o gráfico em função da própria temperatura, mas eu poderia fazer uma espécie de linearização, né? Eu poderia chamar o termo μ0h sobre kb de uma constante, k vezes 1 sobre t, e aí chamar esse k vezes 1 sobre t de um y, e aí eu plotaria a energia interna em função de y. De qualquer maneira, né, eu vou chamar o termo μ0h sobre kBt, eu vou chamar de x. E aí eu vou construir o gráfico da energia interna em função de x, com esse x sendo μ0h dividido por kBt. Qual vai ser a forma desse gráfico? A forma desse gráfico é mais ou menos a seguinte. Se você construir o gráfico da função tangente hiperbólica de x em função de x, o gráfico de tangente hiperbólica tem um comportamento que é mais ou menos esse aqui. Você tem uma curva que ela é assintótica em menos 1 e mais 1. Ela nunca é maior do que 1 e ela nunca é menor do que menos 1. O gráfico é mais ou menos esse aqui. O que é bastante razoável, né? Porque se tangente hiperbólica é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre esse termo aqui, se o x tender para infinito, exponencial de menos x tende para zero. Então, a tangente hiperbólica é aproximadamente exponencial de x dividido por exponencial de x, para valores grandes de x. Por isso que ela é assintótica em 1, para x maior do que zero. Para x menor do que zero, se você faz o x tender para menos infinito, é a exponencial de x que vai tender para zero. Então, a exponencial de menos x com o x negativo, ela tende a infinito, caso o x se torne muito grande. A mesma coisa aqui no denominador. Aí, no limite em que o x tende para infinito, esses dois primeiros para menos infinito, as duas exponenciais com o x positivo se tendem para zero. Essas outras duas aqui tendem para infinito, mas elas vão convergir, porque é uma razão entre elas. E aí, menos 1 dividido, exponencial de menos x cancelaria exponencial de menos x, daria menos 1 por mais 1, que é menos 1. Por isso que, assintoticamente, o comportamento da tangente hiperbólica tem essa cara. No nosso caso, o gráfico vai ficar meio que invertido. Por conta do quê? Por conta de um sinal negativo global aqui na energia interna específica.
Então, o que é positivo torna-se negativo, o que é negativo torna-se positivo para a energia interna específica. Mas haverá algum comportamento assintótico também. A diferença é a seguinte: ao invés da função ser assintótica em mais ou menos 1, ela tender para mais ou menos 1, quando o argumento tende para infinito, na verdade ela vai tender para μ0h. Então aqui ela tem μ0h. E embaixo, para x maior do que 0, ela vai tender para menos μ0h. E é uma tangente hiperbólica que vai ser invertida em relação a essa que eu propus aqui, por conta do sinal negativo. E aí o seu comportamento da função energia interna em termos da temperatura seria mais ou menos isso aqui, tá certo? A curva tem mais ou menos essa cara. O que significa a curva ser assintótica do ponto de vista físico? Vocês conseguem dizer para mim? O que significa você convergir o valor da energia interna para menos μ0h ou para mais μ0h nesse gráfico? Fisicamente, vocês entendem o que está acontecendo? Bom, você tem valores de saturação para a sua energia, né? À medida que você aumenta a sua temperatura ou diminui a sua temperatura e aumenta o seu campo aplicado, você atinge estados no qual, enfim, há uma saturação mesmo, dali você não passa. Gabriele, você entende o que o Marcelo está querendo dizer com saturação nesse caso? Teria a ver alguma coisa com quantização, assim, uma analogia, quantização? Não a quantização de energia, mas assim, nesse mesmo sentido, de ter um valor limite? Não. Para você que não é da área de magnetismo como o Marcelo, talvez o nome seja pouco conhecido seu. Olha só. Para o pessoal que lida com sistemas magnéticos, como é o caso do Juan, do Marcelo, do Rafael, né? E agora, para você também, que agora você vai entender o que é magnetizar, o que é saturação. Um material magnético, ele satura quando você promove o alinhamento de todos os spins dele em uma determinada direção. Porque o que está acontecendo nesse caso é o seguinte: em um primeiro momento, você tem a sua amostra magnética, digamos que seja um bloco de um material paramagnético, né, no caso, como esse aqui, e, originalmente, os seus spins eles estão totalmente aleatórios. A orientação dos spins é aleatória. Se você pegar um bloco de alumínio, por exemplo, o alumínio, se não me engano, é o paramagnético. Então, ele não tem campo magnético, ele não provoca campo magnético, o Gabriel, se ele não for imantado. Você tem que submeter o material a um processo de imantação. Aí, nesse caso, o que acontece? No processo de imantação, você consegue promover um alinhamento dos spins em uma determinada direção. Então, você vai colocar todos os spins orientados mais ou menos na mesma direção e no mesmo sentido. Pode mudar um pouquinho e tal, mas na média é como se você aplicasse um campo magnético para cá, por exemplo, e todos os spins respondessem dessa maneira. Mas veja só, a quantidade de spins que você tem no seu material, ela é finita. Por que ela é finita? Porque o número de átomos que você tem no seu material também é finito. Mesmo que seja um número absurdamente grande, o fato é que, se você tiver 10 a 28 átomos dentro de uma amostra, esse número pode ser muito grande, mas ele é um número finito,
Concorda? Concordo. Você aplica um campo magnético e você deixa o material sujeito a esse campo magnético durante muito tempo. O que vai acontecer à medida que o tempo passa? Os seus spins eles vão sendo alinhados pelo campo magnético. Só que é nítido o seguinte, mesmo que você aumente o valor do campo magnético, há um determinado momento a partir do qual não adianta mais aumentar o campo magnético. Por quê? Você pode aumentar o campo magnético, mas e se você não tiver mais spins para alinhar? Se todos os spins já estiverem alinhados em uma determinada direção? O aumento do campo magnético não provoca nenhum efeito. Isso é a saturação. É quando o material não... A saturação magnética ela ocorre quando um material não consegue mais responder, ou não responde mais, a um aumento de um campo magnético no seu interior. E é por isso que a energia interna específica não está aumentando mais. Ela não aumenta mais. É um sinal de que, ou na direção em que o campo magnético é negativo, ou na direção em que o campo magnético é positivo, pensando no caso do campo magnético, né? Porque pensar na temperatura negativa aqui não faria sentido pensando em uma temperatura em escala absoluta. Então vamos imaginar que aqui você estaria mudando o campo magnético. Mudar o campo magnético equivaleria a mudar o valor de X. Chega um momento em que você pode colocar um valor de campo magnético tendendo para infinito, que você não tem mais spins para alinhar. É por isso que a energia atinge um teto. Entendi. Entendeu? É algo mais ou menos o seguinte. Deixa eu te fazer a seguinte analogia. Digamos que o maior salário que o Anger pague para um determinado professor seja R$5.000. Digamos que isso equivalha a, sei lá, 26 horas aula por semana. Eu não tenho a menor ideia. Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Aí, digamos que você quer dar 28 horas aula por semana. Você vai ganhar mais? Não vai. O teto do Anger é R$5.000. Então, se você quiser dar essas 2 horas aula a mais por semana, está dando por sua conta e seu risco, que você não vai receber. Entendi, adorei a analogia. O seu salário saturou em um determinado valor. Você não vai ganhar além daquilo. Entendi. Entendeu? Saturar, então, podemos dizer da seguinte forma. Saturar significa quando o seu sistema físico atinge um teto. E a partir desse teto, você pode modificar qualquer parâmetro do sistema que ele não vai responder mais. Ok. Essa é a ideia de saturação. Agora, tem um ponto que é o seguinte, porque você colocou multiplicando a tangente hiperbólica um termo que depende do campo. Sim. Então, à medida que seu campo aumenta, a saturação, a energia de saturação também vai aumentar nesse caso, porque a constante, no caso, não é uma constante multiplicando a tangente hiperbólica. Ah, tá. Entendeu o meu ponto? Entendi. Nesse caso, você tem razão. Nesse aspecto, a analogia com o salário da Gabriela no Anger, ela não é tão feliz, não. A Gabriela leva ferro. Por quê? Pelo seguinte, Gabriela, o Marcelo observou bem. O termo que lhe define a energia interna específica, ele tem uma tangente hiperbólica de H, mas há um coeficiente externo aqui fora que depende do próprio H. Então, se você aumentar o campo magnético, Marcelo tem muita razão, a tangente hiperbólica não aumenta mais. Mas esse coeficiente aqui aumenta. Tá certo? Vai continuar com uma curva limitada. Mas ao aumentar o valor de H, esse limite superior aumenta, esse limite inferior aumenta também. Tá certo? Beleza. Deu para entender. Deu para entender? É diferente do seu salário. O seu salário seria só a função tangente hiperbólica. Ele não teria esse coeficiente externo.
Uhum. Tá certo? O salário seria tipo a magnetização mesmo, porque a É, magnetização não tem esse termo. A magnetização é só uma constante mesmo vezes a tangente hiperbólica. é, exatamente. Aliás, nesse caso, até não vai ser uma. A magnetização não vai variar com a tangente hiperbólica nesse caso, não. Ela varia de uma outra maneira. Ela varia com É uma uma cotangente hiperbólica, acho. cossecante hiperbólica. Eu acho que é inverso da cossecante hiperbólica ao quadrado. Que é o que a gente vai ver na sequência. Por quê? Então, vamos dar uma olhada na magnetização. A magnetização de um material magnético ela costuma ser definida como o momento magnético por unidade de volume. Não é o nosso caso, nós não modelamos o nosso sistema em termos do volume, ou por unidade de partícula. Tá certo? Vou chamar essa minha magnetização, então, de M. E ela é expressa em função de quê? O momento magnético ele costuma ser múltiplo do chamado magneton de Bohr. Então, você tem que levar em conta que, na sua amostra, você tem um conjunto de N mais partículas com spin up e um conjunto de N menos partículas com spin down. Como que você vai calcular a magnetização líquida do seu material? Você precisa fazer uma contabilidade de spins. Tem que saber quantos spins estão alinhados na direção up, quantos spins estão alinhados na direção down, e daí você tomar a diferença entre esses dois números de partículas. E isso é multiplicado por μ0, aonde μ0 é o chamado magneton de Bohr. É uma constante que define a unidade de magnetização em um sistema magnético. Tudo isso dividido por quanto? Já que é por unidade de partículas, isso aqui tem que ser dividido pelo número total de partículas. Da aula anterior, nós obtivemos quem eram as expressões para esse N+, e para esse N. Travou só para mim? Não, travou aqui também. Já liguei para ele. Retomando, então,
Ô, Marcelo, você tem razão, cara. A magnetização desse paramagneto vai variar com uma tangente hiperbólica mesmo. O que não vai variar com a tangente hiperbólica é a susceptibilidade magnética. Essa depende de uma outra função hiperbólica. Mas a magnetização é com a tangente hiperbólica mesmo. A gente vai ver logo na sequência. Estão me ouvindo? Sim. Então, olha só. Nós temos as expressões para o N+, e para o N-. Então, a minha magnetização vai ser igual a quanto? Meio de N-. Ora, quem é a sua energia interna total? Ela pode ser escrita em função da energia interna específica. U vezes o número de partículas total, dividido por μ0H. Menos número de partículas com spin down, meio, que multiplica N, mais quem é a sua energia interna total, é a específica vezes o número de partículas, dividido por μ0H. E esses dois termos multiplicam o μ0. E isso aqui vai ser dividido pelo número total de partículas. Mostrando que a magnetização por unidade de partícula, que é o momento de dipolo por unidade de partículas, não vai depender do número total de partículas. Vocês podem perceber que com a manipulação que eu fiz na energia interna total, o N passa a ser um fator que poderia ser colocado em evidência e ele é eliminado com esse N que vem aqui do denominador. Nós ficaríamos, então, com o seguinte, sobra um aqui, meio vezes 1, menos meio vezes 1. Ora, esse sinal meio aqui, esse coeficiente meio, vai ser eliminado com esse coeficiente meio nessa primeira parcela aqui. Aí daria meio que multiplica menos U por μ0H, e aqui menos meio que multiplica U sobre μ0H, ou seja, dá menos 2 vezes a energia interna específica dividido por μ0H. Como a gente viu agora há pouco, isso aqui dá menos 2 vezes. Quem é a sua energia interna específica? Aliás, menos 2 por μ0H, né? A energia interna específica ela é escrita como μ0 vezes H vezes a tangente hiperbólica de μ0H dividido por KBT. Tudo isso ainda multiplicado pelo magneton de Bohr μ0. Ainda tem um outro detalhe ainda, né? Porque aqui não vai dar menos meio, na verdade, não. É meio vezes U menos meio vezes U. Menos meio com menos meio dá 1. Não tem esse fator 2, na verdade. Então, esse 2 é eliminado, ele não vai existir, na verdade, estava errado. Esse 2 também está errado, Ok? Aí o μ0H é eliminado com o μ0H. Tem um sinalzinho negativo na expressão da energia interna específica. Esse menos combina-se com esse menos, vai dar um mais. Então, a magnetização vai dar o quê? μ0 vezes a tangente hiperbólica de μ0H sobre KBT. E aí, agora sim, agora se eu pensar em termos gráficos, aí agora eu vou ter uma saturação total mesmo em μ0. Em μ0 em menos μ0, algo assim. Agora é o seu salário no Anger, o Gabriel. Agora realmente é. Ok? A magnetização não vai ultrapassar o valor μ0 ou menos μ0, não importando o quão grande seja o campo magnético que você aplique no material. Ok, entendi. Ok? Uhum. E aí agora a gente pode falar de um outro parâmetro que é importante
na física dos materiais magnéticos, que é a chamada susceptibilidade magnética. Em geral, a gente chama de Qi. Isso aqui costuma ser uma função do campo magnético e da temperatura. Como é que se define a susceptibilidade magnética? E o que nós entendemos por susceptibilidade magnética? Susceptibilidade magnética está relacionada com a velocidade com a qual um material magnético reage quando aplica-se nele um campo magnético. O material de alta susceptibilidade magnética responde muito rapidamente, ou seja, a magnetização muda muito rapidamente. Quando o material tem uma baixa susceptibilidade magnética, isso não acontece. O material de baixa susceptibilidade magnética, o material de baixa susceptibilidade magnética, o que ocorre com ele é o contrário. Se aplica um campo magnético, vai aumentando o valor do campo magnético e o material custa para responder, ou às vezes nem responde. Às vezes ele tem uma susceptibilidade magnética próxima de zero. Então, a susceptibilidade ela relaciona a variação da magnetização com o campo magnético. Ela é definida da seguinte maneira. Então, define-se a susceptibilidade magnética da seguinte forma. A susceptibilidade ela é uma função da temperatura e do campo magnético. E ela é uma função definida pela derivada parcial da magnetização em relação ao campo magnético, supondo a temperatura constante. Essa é a definição de susceptibilidade magnética. Eu não sei se quando vocês... Novamente, o Marcelo, como é mais experiente na área de materiais, né, deve ter visto isso. Talvez em termodinâmica vocês viram alguma coisa sobre isso. Você chegou a ver, Gabriele, em termodinâmica? Em termodinâmica, não. Não chegou a ver essa definição de susceptibilidade, não? Não. E você, Marcelo? Então, eu já conhecia essa definição, mas eu não lembro de ter visto ela em termodinâmica, não. Acho que não. Mas você sabe o porquê dessa definição? Olha, então, mas a explicação que eu posso te dar é meio que o que você já falou, de que, tipo, a suscetibilidade ela é como a magnetização varia para uma variação de campo. E isso é o significado da derivada, no final das contas. Tá, tudo bem. Mas e da termodinâmica? Você sabe de onde é que isso vem? Da conexão da física e estatística com a termodinâmica. Porque, veja, está aparecendo em um primeiro momento que isso é uma definição da cachola. E ela é até uma definição razoável pelo que você está falando, né? Eu quero estudar o comportamento da magnetização com o campo magnético, supondo temperatura constante. Eu vou, então, definir um nome para essa derivada que eu chamo de susceptibilidade. Tá certo? Mas será que isso tem algum apelo físico lá na termodinâmica? Isso é importante a gente avaliar. E tem, tá certo? Mas eu vou mostrar na sequência de onde é que vem isso aqui. Aguardem só um instantinho, por favor. Tá bom? Então, isso aqui seria a derivada em relação a H da expressão da magnetização que nós encontramos. μ0 vezes a tangente hiperbólica de μ0 vezes o campo magnético sobre KBT. Em que conjuntura? Supondo a temperatura constante. Ora, a susceptibilidade, então, seria o quê? Estudar a derivada do μ0 em relação a H, então, o μ0 é uma constante, vezes a derivada da tangente hiperbólica. Derivada da tangente hiperbólica, se você fizer essa derivada, você vai ver que ela dá
cosseno hiperbólico elevado a menos 2. Na verdade, a derivada da tangente hiperbólica, ela dá secante hiperbólica. Vai lembrar a derivada da tangente trigonométrica, né? A derivada da tangente de x, ela dá secante de x, certo? Mas, enfim, se a gente olha numa tabela de derivada, ou então escreve tangente hiperbólica como seno sobre cosseno e faz uma derivada de quociente. Não há que se preocupar com isso, não, ok? Mas não é difícil mostrar que isso aqui seria igual a cosseno hiperbólico elevado a 2 de μ0h sobre KBT. Como é necessário aplicar a regra da cadeia, porque a derivada foi feita em relação a h, eu teria que derivar o argumento da tangente hiperbólica em relação a h. Tem que derivar μ0h KBT em relação a h. E dá um termo constante, μ0 sobre KBT. Isso aqui é igual a μ0 ao quadrado sobre KBT vezes cosseno hiperbólico elevado a menos 2 de μ0h sobre KBT. Mais importante nesse caso é obter um limite importante para os materiais magnéticos, que é a chamada lei de Curie do paramagnetismo. O que me garante a lei de Curie do paramagnetismo? Ela diz para a gente que a susceptibilidade magnética para campo magnético nulo é inversamente proporcional à temperatura. Então, esse é um resultado que foi obtido por... Eu acho que foi pelo Pierre Curie, não foi pela Marie Curie, não. Né? Eu acho que é pelo Curie mesmo, né? Mostrando... É um resultado de natureza experimental. Experimentalmente, você verifica que todo material paramagnético a campo magnético nulo tem uma susceptibilidade que é inversamente proporcional à temperatura absoluta. E isso realmente acontece. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico de μ0 vezes 0, caso o H, o campo magnético, seja feito igual a 0, dividido por KBT, isso aqui é o cosseno hiperbólico de 0, que se assemelha ao cosseno de 0 da trigonometria. O cosseno hiperbólico de 0 é igual a 1. Então, o termo cosseno hiperbólico elevado a menos 2 vai para 1, ou tende para 1, caso o campo magnético tenda para 0. E, com isso, a susceptibilidade magnética a campo nulo, ela é realmente inversamente proporcional à temperatura. Dá uma constante, μ0 ao quadrado, sobre KBT, ou seja, ela é proporcional ao inverso da temperatura. Então, esse é um resultado de natureza experimental, e, em geral, você observa isso para os materiais paramagnéticos a campo nulo, e esse nosso tratamento no ensemble microcanônico de um paramagneto ideal de spin meio está refletindo esse resultado, de que o comportamento da susceptibilidade a campo nulo realmente vai variar com o inverso da temperatura, tá certo? Isso dá um fechamento, pelo menos a priori, nessa nossa discussão. Gabriela, você que é menos acostumada, o conceito de susceptibilidade, ele ficou mais claro, ficou claro para você? Ficou. Como uma velocidade da resposta da magnetização a uma aplicação do campo magnético. Uhum. Eu estou perguntando isso porque
Ô, Marcelo, você não fez eletro 2 ainda não, fez? Ou tá fazendo? Fiz. Você fez, né? Gabriela, eu acho que não fez. Eu acho que ela só fez o eletro 1. Não, só um mesmo. Né? Então, além do eletro 1 de eletricidade e magnetismo, você fez também a física 3. Isso. Da parte de eletricidade. Uhum. Lá na física 3, normalmente, até porque está no final da disciplina, às vezes dá-se uma pincelada em materiais magnéticos. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre materiais magnéticos. E fala-se muito, muito brevemente sobre o que é a susceptibilidade. Mas, em geral, lá na física 3, isso não costuma ficar claro para quase ninguém. Por isso que eu estou te perguntando. Se agora, com essa definição que eu estou apresentando, se isso te soa um pouco melhor. Sim. Então, olha só. Só um comentário que é o seguinte. A variação da energia interna, ela é igual à temperatura. Vamos colocar a expressão total aqui, certo? Vamos tomar aqui a primeira lei da termodinâmica. Não, mas não. O que eu estou pensando em fazer não vai dar certo. Não. Melhor eu nem mexer com isso. Eu ia dar com os bugos nada. Se eu tentasse fazer. Deixa para lá. Ok? Bom, vamos então partir para um outro modelo analisado pelo prisma do ensemble microcanônico, que é o chamado sólido de Einstein. Existe na termodinâmica clássica uma previsão teórica para o calor específico dos sólidos. Se vocês pegarem os livros do Halliday, do Tipler, do Moisés, qualquer livro de física básica, onde vocês estudarem os capítulos sobre teoria cinética dos gases, daí forem analisar o comportamento do calor específico, na parte de calorimetria, isso é comum também. Mas se vocês pegarem algum capítulo em que há alguma discussão sobre o calor específico de algumas substâncias, vocês vão perceber o seguinte: dentro da termodinâmica clássica, existe uma previsão para o calor específico dos sólidos. A previsão é essa. Para materiais sólidos, na termodinâmica clássica, o calor específico dos sólidos ele é independente da temperatura. E ele é essencialmente constante. Mas mais intrigante do que ele ser essencialmente constante é ele dar para os sólidos essencialmente o mesmo valor. Todos os sólidos, de acordo com as primeiras previsões da termodinâmica clássica, apresentam um comportamento para o calor específico que dá, usando o chamado teorema da equipartição de energia, tem mais ou menos o mesmo calor específico para qualquer material sólido. Então, ouro, prata, carbono, alumínio, ferro, chumbo,
Amostras desses materiais teriam um calor específico que é essencialmente constante, independente da temperatura. Essa previsão, ela está errada? Vamos colocar da seguinte forma. Num certo regime, não. Dentro de certos limites, não está. Então, você observa o seguinte. Se você faz um gráfico do calor específico em função da temperatura, a primeira previsão que se tem da termodinâmica clássica é que o valor ele vai ser essencialmente constante. Essa constante, inclusive, é até conhecida. Se eu não estou enganado, isso dá da ordem de 6R. O C seria da ordem de 6R, onde o R é a constante universal dos gases. É uma constante que vai influenciar, inclusive, o calor específico dos sólidos. Essa região negativa aqui nem é física, né, no final das contas, né? Porque aqui eu estou pensando em termos de temperatura absoluta. Então, só faria sentido definir o calor específico para T maior do que zero. Tá ruim? Como eu estou dizendo, depende do regime. A linha em vermelho aqui marca a previsão que a gente tem prevista pela termodinâmica clássica. Então, isso aqui é uma previsão teórica. É uma previsão teórica de qualquer teoria? Não. É a previsão que se tem da física clássica. Se vocês tomarem os livros que eu mencionei, o Tipler, o Halliday, o Szymanski, enfim, todos eles vão trazer alguma discussão sobre esse aspecto. Só que vai ser uma discussão mais de natureza qualitativa. Mas vai ser mostrado para vocês que, na verdade, o calor específico dos sólidos ele não é exatamente constante. Ele tem um comportamento que é mais ou menos esse aqui. Ele começa valendo zero, para T igual a zero, vai crescendo, e aí, para temperaturas elevadas, temperaturas mais altas, temperaturas ambiente, para frente, ele se aproxima realmente de uma constante. Então, a previsão da termodinâmica clássica funciona para temperaturas ambiente, mas não funciona para baixas temperaturas. Onde estará o problema? Seguramente está no fato de que, para baixas temperaturas, existem comportamentos de natureza quântica no interior dos materiais que aparecem. E esses comportamentos quânticos eles vão desaparecer em temperatura normal. Tá certo? A ideia é essa. Essa linha, esses pontinhos em amarelo aqui, para mim, representa aquilo que a gente é obtido experimentalmente. Então, isso aqui são os dados experimentais. Essa previsão do calor específico ser independente da temperatura em sólidos é uma lei especial da termodinâmica. É a chamada lei de Dulong-Petit. Então, a lei de Dulong-Petit ela é toda nula? Não. Ela traz uma boa previsão teórica quando comparada com os dados experimentais para temperaturas ambiente. Então, isso aqui é a chamada lei de Dulong-Petit. Ela funciona. Funciona em temperaturas elevadas, em temperatura ambiente. E ela vai, então, falhar
em baixas temperaturas. Não é que a gente já vai adentrar no mundo da mecânica quântica. Então, o modelo que a gente vai tratar a partir de agora, ele incorpora algumas características quânticas, sim. Principalmente na maneira como a gente vai escrever a energia do sistema. Tá certo? Mas a gente vai ver que se há um espectro quântico para tentar representar o movimento dos átomos no interior de um sólido, a gente vai chegar numa expressão do calor específico que dá uma convergência bem melhor em baixas temperaturas, então ela vai se ajustar bem melhor aos dados experimentais em temperatura ambiente, em baixas temperaturas, e ela também vai funcionar em temperaturas ambiente. É essa a ideia do chamado sólido de Einstein. Então, a proposta do sólido de Einstein, basicamente, é a seguinte. Você imagina cada átomo como uma espécie de um oscilador harmônico quântico. O que não é uma hipótese muito descabida. Se nós formos pararmos para pensar, a quantização da energia no nascimento da mecânica quântica, ela pressupõe que os átomos nas paredes de uma cavidade, de um corpo chamado corpo negro, aqueles átomos, eles se movimentam ali na parede da cavidade de maneira similar a um oscilador harmônico. Então, a radiação do corpo negro, ela seria, na verdade, fruto das oscilações dos muitos átomos que estão na parede da cavidade. Só que lá nos primórdios da mecânica quântica, você não conhecia esse tratamento de um oscilador harmônico quântico ainda. Então, a ideia do Planck foi quantizar a radiação que seria emitida pelo oscilador. Foi isso que ele propôs. E é daí, então, que surgiu a noção de fóton, tá certo? A ideia agora é levar isso um pouco mais a sério, uma vez que já se conhecia um pouco mais de mecânica quântica. Tratar o átomo dentro de um sólido como uma espécie de um oscilador harmônico quântico. Então, vamos imaginar um sólido onde você tem um total de N átomos. Eu vou imaginar um total de N átomos num sólido. Certo? Vamos imaginar que todos oscilam com a mesma frequência. É uma hipótese razoável? É uma hipótese razoável, sim. Acho que mesmo que haja alguma discrepância nas frequências dos osciladores no interior de um sólido, no mínimo essas frequências devem ser da mesma ordem de grandeza. Então, todos os átomos oscilando com, sei lá, algo da ordem de 10 a sexta Hz, né, da casa de megahertz, gigahertz, enfim. Então, pelo menos a ordem de grandeza deve ser a mesma. Dificilmente você vai ter um átomo em algumas e é uma coleção de átomos oscilando com 10 a oitava Hz, 10 a nona Hz, tá certo? É razoável imaginar que pelo menos a ordem de grandeza seja a mesma, tá certo? Então, é a mesma frequência que eu vou chamar de ômega. Ora, não sei se a Gabriele já viu lá na disciplina de quântica que ela está fazendo, qual que é o espectro de energia de um oscilador harmônico. Ainda não vi. Eu não sei se é o capítulo 3 do Griffiths. Eu imagino que seja o capítulo 3 do Griffiths, se eu não estou enganado.
é capítulo 2 ou capítulo 3. Mas se você imagina, Gabriel, um objeto quântico se comportando como um oscilador harmônico, a energia dele é dada pela seguinte relação. Um número inteiro n mais meio vezes h barra ômega. Já viu essa relação? Já vi sim. Então, isso aqui, então, é um número inteiro. É um quanta de energia. A gente chama isso aqui, então, de um número quântico. É isso que é o espectro. É o conjunto de valores que a sua energia pode assumir. Agora, o fato é o seguinte. Quando você assume que um determinado oscilador se comporta como um oscilador harmônico simples, quântico, e, portanto, a energia dele é dada por essa relação, eu não quero dizer que, sendo o ômega o mesmo para todos os osciladores, eu não quero dizer que o número que caracteriza o estado quântico é o mesmo para todos os osciladores. O n pode ser diferente. Em um sólido, você pode ter osciladores oscilando em estados quânticos diferentes. Estados excitar alguns átomos e não excitar outros. Então, o n pode valer 2 para um determinado oscilador, um determinado átomo, pode valer 180 para outro, 150, 120, enfim, qualquer outro número. Então, no caso do sólido de Einstein, qual seria a energia do sólido de Einstein? Ela tem que levar em conta essa possibilidade de que o nzinho pode ser uma quantidade variável. Então, a energia do seu sólido de Einstein, que eu vou chamar de E, ela é, na verdade, um somatório num índice N. Aliás, perdão. Num índice J, que vai de 1 até N, uma vez que você tem N átomos na sua amostra, e cada um deles comporta-se como um oscilador, de NJ mais meio, que é uma constante, H barra ômega. Então, aqui está garantido, a frequência é a mesma para todo mundo. Mas o estado quântico não é necessariamente o mesmo, porque você pode ter os osciladores oscilando com diferentes valores de N, tá certo? Então, você pode ter diferentes tipos de excitação para cada átomo. Mas esse seu NJ pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, é um número inteiro. O J é que designa para você cada oscilador da sua rede, do seu material. Então, cada átomo seria indexado com um índice que vai de 1 até Nzão. Essa aqui é a sua energia. Por que nós estamos fazendo isso? É o roteiro que a gente faz nessa conexão da mecânica estatística com a termodinâmica. Primeiro, você precisa conhecer a Hamiltoniana e identificar a Hamiltoniana como sendo a energia do seu sistema. Primeira coisa que a gente está fazendo. Certo? A segunda coisa é construir o número de estados acessíveis. Depois, tomar o logaritmo do número de estados acessíveis. Obter a entropia. E daí a gente vai construir as equações de estado. O roteiro, então, vai ser muito parecido com o que a gente acabou de fazer para o paramagneto ideal. Tá certo? Essa relação, ela poderia ser desmembrada da seguinte maneira. Isso aqui te dá um somatório com J indo de 1 até N de NJ vezes H barra ômega mais meio vezes H barra ômega, que é todo um conjunto de constantes, vezes um somatório em J, que vai de 1 até N, de que quantidade? 1. Meio H barra ômega é uma constante, eu coloquei essa constante para fora do somatório, para ela voltar para dentro do somatório, teria que ter um 1 aqui dentro multiplicando, tá certo? Eu fico, então, com H barra, 1 / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10⁻⁴ / 10
vezes um somatório de J indo de 1 até N, mais meio de H barra ômega, um somatório em J indo de 1 até N de uma unidade. Aqui está faltando um NJ. Vejam só. Os dois somatórios, eles vão me levar a dois números inteiros. Esses números não são iguais, ou pelo menos não precisam ser iguais. O somatório dos números que marcam cada estado quântico possível, dos NJ, vai me dar um número inteiro Nzão. E o somatório de J indo de 1 a N, da variável do parâmetro 1, é o 1 somado N vezes. Isso aqui vai me dar N vezes meio H barra ômega. Então, o M é igual o somatório de J indo de 1 até N do seu NJ, é a soma dos números que marcam cada estado quântico, e o N é o somatório com J indo de 1 a Nzão do algarismo 1. Essa é a expressão da energia com a qual a gente vai trabalhar. O que nós temos, então? Nós temos uma situação onde eu vou fazer uma análise combinatória, levando-se em conta o número de osciladores que eu tenho, que é o Nzão, e esse Nzão vai representar o número de maneiras pelas quais eu posso dividir a energia total entre os meus osciladores. Porque o M poderia ser igual a quanto? Eu posso fazer o NJ para o J igual a 1 igual a 0. Posso fazer o NJ com J igual a 2 igual a 0 também. E isso para todos os meus osciladores, menos 1. E aí, no final das contas, eu teria toda a energia depositada em um único oscilador. Mas eu posso pegar essa minha energia e colocar e dividi-la. Se eu tiver 500 osciladores, eu deixo 400 sem energia e distribuo a energia entre os outros 100. Mas eu posso imaginar que eu vou pegar essas minhas 500 unidades de energia, essa minha energia total, e colocar um pouquinho em cada átomo. Colocar um pouquinho em cada átomo significa atribuir um valor de N, de NJ, para cada átomo correspondente. Então, enquanto o Nzão representa para mim o número total de átomos, o Mzão tem um outro significado. O Mzão representa a quantidade de maneiras pelas quais eu posso dividir a energia entre os meus N átomos. Então, é a quantidade de formas pelas quais eu posso dividir a energia total entre N átomos. E aí, com base nisso, vai vir a seguinte pergunta. Como será que eu vou construir o número de estados acessíveis para um determinado valor de energia E, para um certo número N e para uma determinada quantidade M de formas diferentes pelas quais eu posso dividir a minha energia, supondo uma faixa de energia ΔE? É isso que a gente precisa responder na sequência. Esse M aqui representa, então, uma coisa que é o seguinte. O N representa o número de quanta de energia em cada oscilador. Então, cada NJ são os quanta de energia em cada oscilador. Somar o NJ
ou seja, o M, significa definir para mim o número total de quanta de energia que eu tenho para dividir. E dividir de que forma? Dividir num total de N osciladores. Eu não vou prosseguir, não, gente, porque a conta para o número de estados acessíveis agora ela é um pouquinho mais delicada. Eu acho que ela merece ser feita com cuidado, sem interrupção. Mas essa introdução, está claro mais ou menos o que a gente está fazendo, o significado dessas coisas que eu coloquei para introduzir o sólido de Einstein? Sim. Sim. Gabriele, essa ideia do Mzão como um número de quanta de energia total, está claro para vocês? Tá. Na semana que vem, então, a gente vai retomar isso na segunda-feira, fazendo uma espécie de uma analogia. É muito comum a gente pensar em quanta de energia pensando em radiação eletromagnética e associar o quanta de energia com um fóton. Então, na verdade, o que nós temos é o seguinte. É como se cada quantum de energia fosse uma espécie de uma bola. Eu tenho um total, então, de M bolas. E eu tenho um total de N osciladores, ou N caixas, para eu depositar essas bolas. Então, o meu exercício de análise combinatória para dividir a energia em osciladores vai ser mais ou menos esse exercício. De quantas formas diferentes eu posso pegar um total de M bolas e dividir num total de N caixas. Tá certo? Cada oscilador representa um compartimento em que eu posso colocar uma certa quantidade de energia. Eu tenho N compartimentos, N caixas. Cada quantum seria associado a uma bola. Então, o M é o total de bolas que eu tenho para distribuir nessas N caixas. Então, eu posso colocar, se eu tiver 10 caixas, eu posso colocar todas as bolas numa primeira caixa, 0 no restante. Posso colocar, se eu tiver 10 bolas, 8 numa caixa, 2 numa segunda caixa, 0 no restante. Posso colocar, se eu tiver 10 bolas e 10 caixas, uma bola em cada caixa. É isso que a gente vai fazer. Esse é o exercício de contagem que a gente vai fazer na segunda-feira, no começo da aula. Contar de quantas formas diferentes eu poderia dividir a energia total nesse conjunto de N osciladores. Tá certo? Eu encerro por aqui. Segunda-feira a gente continua, se Deus quiser. Tá bom? Interrompendo a gravação